A paz do Senhor, meus queridos irmãos, seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Wagner Vieira e hoje nós estaremos estudando a lição de número 5 da nossa revista da Escola Bíblica Dominical, edição especial, Os Princípios Divinos em Tempo de Crise. Estamos estudando os livros de Esdras e Neemias. A lição de hoje traz por título Zorobabel recomeça a construção do templo. Na lição anterior nós vimos que a construção ela foi interrompida e ficou por 15 anos parada. O povo havia desanimado e o povo faz uma dedução. O livro do profeta Ageu vai nos dizer assim: esse povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas afinal de contas, por que aquele povo chega à conclusão de que não era o tempo de edificar a casa do Senhor? Por causa das dificuldades. A obra havia sido paralisada por ordenança de Dário, através de uma armação que os samaritanos fizeram, e os judeus não tiveram forças espirituais, políticas, para contornar aquela situação. E nós vamos ver nessa lição que, da mesma forma que a construção teve início em Deus, ou seja, foi Deus que tomou a iniciativa, a reconstrução também teve início em Deus. Como é que Deus fez isso? Tópico primeiro, Deus suscita os profetas Ageu e Zacarias. Deus vai proporcionar a iniciativa para a reconstrução através de dois profetas, Ageu e Zacarias. É interessante notar que esses profetas, eles chegam em Jerusalém e eles vão aos líderes. Eles se dirigem a Zorobabel, que era o líder político, e se dirigem a Josué, que era o líder religioso. Isso aqui já traz um ensino muito grande para nós, que é a importância da liderança se manter motivado. Quando nós que somos líderes, você que é professor de escola bíblica dominical, quando você se desmotiva, você transmite essa desmotivação ao seu aluno. Por outro lado, quando nós estamos animados, quando nós estamos avivados, o nosso aluno sente isso e ele se aviva também. Nós podemos perceber isso quando Paulo enfrentou o naufrágio, e ali naquele naufrágio eles ficaram 14 dias sem comer. E Paulo vai citar isso no livro de Atos, quando ele diz assim: senhores, já faz 14 dias que vocês não comem nada, disso depende a vossa sobrevivência. Ninguém vai morrer, porque o Deus a quem eu sirvo e a quem eu pertenço se apresentou a mim e disse que ele me entregou todos os que estão nesse navio e que ninguém vai perecer. Todavia, é necessário que vocês comam alguma coisa. Mas a Bíblia diz que mesmo após as palavras de Paulo, eles não comeram. Então a palavra de Deus vai nos dizer que Paulo, tomando o pão e tendo dado graça, começou a comer. E aí as pessoas começaram a imitá-lo. Perceba que aquelas pessoas estavam esgotadas, 14 dias sem comer, desesperadas no meio da tempestade, céu negro, sem ver a luz do sol. Mas quando Paulo começou a comer, ele motivou através do gesto aqueles homens. E assim também nós fazemos através dos nossos gestos. Seja o gesto de leitura da palavra, o gesto da oração, o gesto da comunhão com os irmãos, o gesto da frequência no culto, seja como for, nós temos a capacidade de motivar as pessoas, seja através de uma palavra, através das redes sociais, de um texto, um versículo, através das redes sociais. Nós temos essa capacidade de motivar as pessoas. Conta-se uma história que um certo cidadão estava enfrentando uma tempestade de neve e já fazia algumas horas que ele estava lutando naquela tempestade e as suas forças estavam minguando. De repente ele desistiu daquela luta, ele falou: chega, não tem condição. Ele olhava para frente, só via neve, olhava, não tinha perspectiva. E ele falou: chega, desisto. E ele se jogou em cima de um toco ali, encostou a cabeça no toco, tinha desistido de lutar, estava disposto a morrer congelado. Mas quando ele se joga sobre o toco, ele percebe que aquele toco se movimenta. Ele dá um salto desesperado e a hora que ele vai tirar a neve de cima do toco, ele percebe que não era um toco, que se tratava de uma pessoa. Ciente de que aquela pessoa, se não tivesse aquecimento, iria morrer, ele tira toda a neve de cima da pessoa e começa a movimentar os braços, começa a movimentar as pernas, começa a chacoalhar aquela pessoa, começa a falar com aquela pessoa. Ele ficou tão desesperado para salvar aquela pessoa que ele tentou nesse movimento aquecer aquela pessoa por mais de 1 hora.
A hora que ele se apercebeu, a tempestade tinha passado. E ele não tinha morrido. Aquele que ia se entregar à tempestade tinha sobrevivido. Sabe o que nós aprendemos com isso? Quando nós tentamos dar vida para os outros, nós sobrevivemos às nossas tempestades. Sabe por quê? Quando nós colocamos o nosso olhar, quando nós colocamos a nossa concentração na tempestade, ela se torna gigantesca. Agora, quando nós estamos enfrentando a tempestade e tiramos o olho dela para colocar em outros, para socorrer a outros, a tempestade passa que a gente nem se dá conta. Pense nisso. Talvez você esteja atravessando uma tempestade agora. Pense nisso. É interessante notar que esse povo que estava agora voltando para construir o templo, eles foram para o cativeiro babilônico. E eles só foram para o cativeiro babilônico, não foram para o cativeiro assírio, porque a nação sofreu influência de bons reis. Rei Josafá, rei Ezequias, rei Josias e outros. A influência de uma pessoa pode atingir uma pessoa, uma multidão, uma cidade e até um país inteiro. Zorobabel ele recebe uma mensagem muito específica. Ele que teve as suas forças esgotadas, agora estava sendo motivado por Deus. E por que suas forças se esgotaram? Porque uma mensagem vinda do rei, uma ordem vinda do rei para mandar paralisar a obra, era uma coisa apavorante, porque não dava para se rebelar contra o rei. Eles eram frágeis ainda. Por isso eles pararam a obra. É interessante notar que a situação deles não mudou em nada. O rei ainda estava contra eles, mas ele ouviu a voz de Deus. E o fato dele ter ouvido essa voz motivou Zorobabel. É interessante notar que muitas vezes as circunstâncias permanecem as mesmas. O que muda é o nosso coração quando nós ouvimos a voz de Deus. Isso aconteceu com Ana quando ela orava por um filho, e a Bíblia vai nos dizer que ela estava no templo orando, chorando, balbuciando palavras, e o sacerdote a teve por embriagada, e ela disse: "Não, meu senhor, a tua serva não está embriagada, eu estou derramando as minhas angústias diante do Senhor." E o sacerdote disse: "Então faça Deus conforme a tua petição." Isso está registrado em Samuel capítulo 1, e a Bíblia nos diz que ela então se levantou da oração e o seu semblante já não era mais o mesmo. Olha que curioso, ela estava buscando um filho. Quando ela se levanta da oração, não tinha um filho. Não estava grávida, sequer tinha tido relações com seu marido. Mas o coração, o semblante dela já não era mais o mesmo. Por quê? Porque o coração já não era mais o mesmo, porque Deus tinha falado com ela. No caso de Zorobabel, as circunstâncias eram idênticas, mas ele ouviu a voz de Deus. Então, meu caro professor, escute a voz de Deus. A voz de Deus pode mudar a nossa energia, pode mudar o nosso coração, simplesmente pelo fato de nós ouvirmos e entendermos a sua voz. Deus fala com Zorobabel através de Zacarias no capítulo 4, e numa visão vai mostrar um castiçal com 7 lâmpadas. Quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente vê que o próprio Senhor Jesus diz que ele está no meio dos 7 castiçais, ou seja, ele se refere à igreja. Então nós entendemos nessa visão de Zacarias que aquele castiçal se referia à obra de Deus naquela época. E ele via naquela visão que existiam 2 oliveiras e que o azeite descia por alguns conduítes e alimentava aquela lâmpada. São muitas as aplicações do azeite no Velho Testamento. Com ele se fazia a unção de rei, sacerdote e profeta. Deus havia determinado que daquele azeite não se deveria imitar, não se deveria fazer outro igual, porque ele era de uso exclusivo. Qual a aplicação para nós hoje? A unção do Espírito é de uso exclusivo. A unção do Espírito é impossível de ser imitada. E esse azeite para nós hoje significa a atuação do Espírito Santo nas nossas vidas. O próprio Deus vai cooperar com essa ideia quando diz assim: "Não por força, nem por violência, mas pelo meu Espírito", diz o Senhor. Por que Deus disse essa palavra para Zorobabel? Porque com certeza uma coisa passava pela cabeça de Zorobabel. Faz 15 anos que nós paramos essa obra. Como é que eu vou conseguir motivar esse povo a recomeçar a obra do Senhor? Aí Deus lhe responde: não é por força, não é por violência.
Ou seja, não vai ser com um grito que você vai conseguir isso, é pelo meu Espírito. Se nós formos recordar, quando houve a ordem para a construção do templo, ali com o rei Ciro, ele mesmo passa pregão e diz assim: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor me encarregou de fazer para ele uma casa em Jerusalém. Quem há dentre vós de todo o seu povo, que Deus seja com ele e vá. Então perceba que o próprio Ciro, ele entendia que aquelas pessoas cujo espírito Deus movesse é que iriam empreender essa viagem, empreender essa construção. Agora não seria diferente, não seria por força, não seria por violência, mas seria pela movimentação do Espírito no coração daquele povo para reiniciar a construção. E Deus prosseguindo diz assim: quem és tu, ó monte, diante de Zorobabel? Eis que tu serás uma campina. O que é que Deus estava prometendo aqui? Que aquilo que parecia um monte, com a graça de Deus, com a força de Deus, ele seria vencido como se fosse uma campina. Nos dias de hoje a gente já vê as dificuldades que, com toda a engenharia, com toda a ciência que nós temos, toda a dificuldade que a gente vê para remover um morro, para remover uma colina, quando vai passar estradas, quando vai passar um túnel, por exemplo. Imagina naquela época. Mas Deus estava prometendo que qualquer monte se tornaria uma campina, ou seja, Deus iria agir de tal forma que as dificuldades que Zorobabel estava esperando, elas não iriam acontecer. E se não bastasse isso, Deus diz ainda para Zorobabel: tu começarás a obra e tu mesmo as terminarás. Você muito provavelmente tem promessa de Deus na sua vida. E muitas vezes, quando nós temos promessa de Deus e as dificuldades surgem, a gente fica se perguntando: cadê a promessa? Mas se Deus fez promessa para você, descanse nele. A Bíblia vai nos dizer que Herodes mandou matar a Tiago, e vendo que isso agradou aos judeus, prendeu a Pedro também para matá-lo no outro dia. E o texto diz assim: a igreja fazia contínua oração por Pedro. E é interessante notar que a Bíblia vai dizer que Pedro dormia. Estava entre os guardas, mas ele dormia. Por que será que Pedro dormia, sendo que ele estava sentenciado a morrer no dia seguinte? Porque Deus tinha promessa na vida dele. Jesus disse para ele: Pedro, hoje você se veste, você cinge a sua roupa e você vai para onde você quer. Mas chegará um dia em que outros te vestirão e te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. E o evangelista vai dizer assim: e isto disse ele se referindo com que tipo de morte ele iria morrer. Pedro tinha promessa de que ele não iria morrer nas mãos de Herodes, porque Jesus disse para ele: quando você for velho, outros vão te cingir. Ele tinha promessa de alcançar a velhice. Por isso, mesmo estando sentenciado para morrer no dia seguinte, ele estava dormindo entre os guardas. Falamos sobre Zorobabel, que foi motivado. Vamos falar um pouquinho do sacerdote Josué. E para falar dele, eu quero ler Zacarias capítulo 3, verso 1, que nos diz assim: e ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponham-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça, e vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. A Bíblia não vai nos dizer por que é que as vestes do sumo sacerdote Josué estavam sujas. E é claro que isso está se referindo à condição espiritual na qual ele se encontrava. Mas nós podemos deduzir pelo texto que ele estava sem condição de exercer o seu sacerdócio. Muitas vezes isso acontece conosco também. Nós manchamos as nossas vestes espirituais, ou através daquilo que nós falamos, através daquilo que nós pensamos, através daquilo que nós ouvimos, enfim. Nós manchamos as nossas vestes espirituais e Satanás nos acusa. E nós temos que tomar cuidado com as coisas que ele pode sutilmente nos oferecer.
A Bíblia vai nos dizer que quando Judas vendeu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata e ele se arrepende, ele então vai procurar os sacerdotes e diz assim: eu pequei traindo sangue inocente. E eles disseram: que temos nós contigo? Em outras palavras, problema é seu. Já fizemos a proposta, já te pagamos, o problema é seu. E é exatamente assim que o diabo faz. Ele oferece aqueles pratos vistosos, mas o fim dele é dor e amargura. Mas vejam só, Deus tinha falado com Zorobabel, tinha falado com Josué, mas existia a necessidade de Deus falar com o povo. Então Deus envia o profeta Ageu e diz para o povo: olha para os vossos caminhos. Ageu capítulo 1. Vocês semeiam muito e colhem pouco. Aquele que recebe salário, recebe para pô-lo num saco furado. Vocês semeiam muito, colhem pouco, e o pouco que vocês trazem para casa, eu assopro. Interessante notar isso, né? Às vezes as coisas são sopradas da nossa mão, a prosperidade não vem, e a gente pode jurar de pé junto que é o diabo. Mas o texto vai dizer que o próprio Deus diz: eu assopro. E ele pergunta: por quê? Por causa da minha casa que está deserta. E ele diz assim: subi o monte, trazei madeira, edificai a minha casa, e eu dela me agradarei, e serei glorificado. É interessante notar que quando a casa foi edificada, as multidões começaram a chorar. A multidão dos jovens começaram a chorar porque a casa de Deus estava edificada, e a multidão das pessoas mais maduras começaram a chorar porque aquela casa, ela não se comparava em glória com a casa que Salomão tinha construído. Mas Deus usa o profeta e diz assim: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Perceba que em termos materiais, isso não viria a acontecer. Mas na segunda casa, era a casa na qual entraria o Messias. Na verdade, ele entraria naquela casa depois da reforma de Herodes, mas era aquele templo que iria contemplar a entrada do Messias. Subtópico 2, o resultado da mensagem dos profetas. A Bíblia vai nos dizer que eles ficaram motivados, lançaram uma obra e começaram a edificar. E é claro que quando eles reiniciaram a construção, os inimigos vieram e perguntaram: por que é que vocês estão reiniciando essa construção? E nós podemos entender, meus queridos, que todas as vezes que nós quisermos fazer algo para Deus, o maligno vai se levantar. Os nossos inimigos irão surgir. E eles então disseram: nós temos autorização do rei Ciro. E aí eu pergunto: por que eles não fizeram isso antes? 15 anos se passaram. Eles ficaram com aquela obra parada e somente agora eles responderam à altura àqueles homens e disseram: nós temos autorização. E a Bíblia vai nos dizer que o rei Dario mandou que se buscasse no livro das crônicas dos reis se de fato existia aquele registro. Eles encontraram aquele registro e a construção foi permitida. Basta nós lembrarmos que quando Daniel foi para a cova dos leões, houve ali uma armação para que se baixasse um decreto que não se poderia orar a outro Deus a não ser o rei de Babilônia. E aí então eles chegam para o rei e dizem assim: olha, rei, porque o rei queria livrar Daniel, eles disseram: olha, rei, lembra-te que esta é uma lei dos medos e dos persas, a qual não se pode ser revogada. De maneira que mesmo não querendo, ele teve que lançar Daniel na cova dos leões. Nós entendemos com isso que se na época que a construção foi barrada, eles tivessem argumentado, tivessem juntado forças e dissessem: foi Ciro que autorizou a construção, o rei não teria barrado aquela obra, porque era uma lei dos medos e dos persas que tinha sido selada pelo rei Ciro. Mas eles sequer tentaram defender aquela construção. Isso me faz lembrar um provérbio de Salomão que diz assim: se te mostrares frouxo no dia da angústia, pequena será a tua força. Essa passagem nos dá graça e motivação para descansar em Deus, porque Deus é o Senhor da história e até das coincidências. A Bíblia vai nos dizer que uma viúva no tempo da seca, havia ido embora de Israel,
por causa das suas necessidades, e depois de muito tempo fora da terra, ela resolve voltar ao saber que a terra de Israel tinha sido abençoada. Era uma viúva que tinha abençoado a obra de Deus, e subentendemos que tinha a bênção de Deus. Mas como que ela simplesmente ia voltar para Israel e pedir as suas posses que ela tinha abandonado? Mas acontece que, naquela noite, o rei disse para Geazi, o moço de Eliseu, conta-me as muitas proezas de Eliseu, as muitas atividades e milagres que Eliseu realizou. E Geazi então começa a contar algumas histórias e conta exatamente a história daquela viúva, de como Deus tinha realizado um milagre na vida dela através do profeta Eliseu. Acontece que quando Geazi estava falando, aquela mesma viúva aparece. E o Geazi então diz assim, olha rei, aquela mulher a quem eu me referia é essa mulher que está aqui. E quando a mulher se achega, ela diz assim, eu de fato fui embora de Israel por causa da fome, mas agora estou de volta. E o rei, maravilhado com tudo aquilo, manda devolver tudo o que aquela mulher tinha. Deus é ou não é o Senhor da história e o Senhor daquilo que nós podemos por algum momento achar que é coincidência. Subtópico 3 vai nos dizer que o impulso que a palavra de Deus trouxe para Zorobabel e para todo aquele povo dominou os construtores até a conclusão da obra. Nós vimos isso em relação ao profeta Elias, quando a Bíblia diz que ele estava desanimado e ele foi ao deserto, ali deixou seu moço, caminhou deserto adentro e pediu para si a morte. E a Bíblia nos diz que Deus o visitou ali e falou, Elias, o que você faz aqui? E ele disse, Senhor, eu tenho sido demasiadamente zeloso pelo Deus dos meus pais e agora procuram a minha vida para tirar. E ele mesmo diz, tira a minha vida porque eu não sou melhor do que os meus pais. Mas a Bíblia nos diz que o anjo lhe deu pão a comer. E com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. E assim estava aquele povo, no que se refere à construção. Eles não desanimaram, reiniciaram e terminaram aquela construção. Daniel, quando estava orando ao Senhor, pedindo revelações das coisas que haveriam de ser no futuro, Deus diz assim, Daniel, a visão está selada. E ela é para o seu determinado tempo. Tu, porém, vai até o fim. E nós podemos dizer com isso que ir até o fim é muito mais importante do que começar. Sabe por quê? Muitos começam. Quantos professores de escola bíblica dominical não passam numa classe, por exemplo, e de repente eles entregam essa classe por desânimo, por lutas, por dificuldades. São muitos que começam. Mais interessante são aqueles que vão até o fim, que perseveram em fazer a obra de Deus. Subtópico 2, ministério profético, uma prova da manifestação de Deus. Primeiro subtópico, manifestações sobrenaturais no Antigo Testamento. Se essa aula tem sido bênção, tem sido relevante para você, aqui embaixo tem um joinha, não esqueça de clicar sobre ele, fazendo assim você está abençoando o nosso canal. Inscreva-se também no canal e não se esqueça de acionar o sininho das notificações, porque assim toda vez que eu colocar algo novo por aqui, você será informado. Compartilhe também esse vídeo com outros professores de escola bíblica dominical, com seus amigos, para que eles sejam abençoados através do estudo da palavra de Deus. Nós poderíamos citar inúmeros exemplos de manifestações sobrenaturais no Velho Testamento. Eu gosto muito de uma, que a Bíblia nos diz que Elias diz para Acabe, olha, prepara o teu carro e corre, porque eu vejo o barulho de uma grande chuva. E a Bíblia nos diz que Elias subiu ao cume do monte, colocou a cabeça entre os joelhos em terra e ali começou a orar ao Senhor. E ele disse ao seu moço, olha para a banda do mar. E o moço olha então para aquela imensidão do mar Mediterrâneo, volta para Elias e disse, eu não vejo nada. E Elias diz, torna lá 7 vezes. E na 7ª vez ele vê uma nuvem e ele diz assim, eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E Elias diz assim, desce e avisa Acabe que vai chover. Mas nesse meio tempo, a Bíblia nos diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Elias e ele correu adiante de Acabe com os seus carros e os seus cavalos. Isso são manifestações sobrenaturais que Deus operou no Velho Testamento
E nos dias de hoje, Deus ainda opera essas manifestações. Poderíamos citar no caso de Paulo, quando sofreu o naufrágio e estava na ilha de Malta, enquanto juntavam os gravetos para lançar ao fogo, a Bíblia nos diz que saiu uma cobra e lhe picou na mão. E os nativos diziam então, esse homem é homicida, porque ainda que ele tenha conseguido escapar do naufrágio, o destino não o deixa viver, porque agora foi picado por uma cobra. Mas a Bíblia nos diz que Paulo sacudiu a cobra no fogo e os nativos esperavam que ele tivesse febre e morresse. Mas nada disso aconteceu, de maneira que eles começaram a achar que Paulo fosse talvez um Deus. O fato é que a igreja está equipada para exercer o seu trabalho. O Senhor Jesus mesmo disse assim, se eu não for, o Consolador não virá. Mas quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas, porque testificará de mim. Então os dons espirituais são recursos que o Espírito Santo coloca à disposição da igreja para que a obra de Deus seja feita. Tópico 3, o ministério profético à luz da Bíblia. Há de se fazer uma distinção entre o ministério do profeta no Velho Testamento e no Novo Testamento. No Velho Testamento, o profeta ele era consultado. As pessoas iam para consultar o profeta. Vemos isso no exemplo de Saul, quando as jumentas do seu pai se perderam, ele e o seu moço estavam procurando essas jumentas e souberam que ali naquela cidade estava o profeta Samuel. Eles foram lá para consultar Samuel e Samuel diz assim, as jumentas do seu pai já se encontraram e agora o seu pai está preocupado com você, porque vocês não voltaram para casa até agora. Então era comum se consultar o profeta para ver se a pessoa ia morrer quando estava enferma, para ver se a pessoa ia se levantar da enfermidade, para resolver problemas espirituais, para resolver problemas materiais, para ter resposta de Deus para algum problema. O rei Ezequias, por exemplo, quando a cidade foi cercada pelo rei Senaqueribe, ele mandou chamar o profeta Isaías e disse assim, nós estamos como uma mulher com dores de parto que não tem força para expulsar o bebê. E Deus envia a resposta através de Isaías dizendo, esse homem não vai entrar na cidade, não vai disparar nela lança, porque eu vou guardar a cidade. Então o ministério de profeta era um ministério que trazia muitas respostas. Em certa ocasião, o próprio Isaías vai a Ezequias e diz assim, olha, Deus mandou você colocar a sua casa em ordem que você vai morrer. E ele desce do palácio e de repente o rei Ezequias vira para a parede e diz assim, Senhor, lembra-te que eu procurei andar na tua presença. E Deus mandou uma mensagem para Isaías e diz assim, volta lá e fala para Ezequias que eu assentei para ele mais 15 anos de vida. Então o ministério profético ele estava relacionado a revelações, direcionamento da nação, direcionamento de reis, direcionamento de pessoas nas coisas materiais e até na guerra. Nos diz uma passagem que um dos inimigos de Israel, enquanto ele fazia suas estratégias, o rei fazia suas estratégias e armava emboscada contra Israel, Deus revelava para o profeta Eliseu qual era a emboscada e ele orientava que o povo de Israel não passasse por lá. De maneira que o rei da Síria achava até que tinha um traidor ali no meio deles que levava as informações para o rei de Israel. Mas aquilo era atividade profética. Qual que é a diferença da atividade profética do Velho Testamento para o Novo Testamento? Podemos citar de início a abrangência. O ministério profético ele era nacional. O profeta ele falava para toda a nação. E o profeta, na nova dispensação, na dispensação da graça, ele fala para a igreja. E podemos afirmar então que aquele que tem o dom de profecia, ele não é profeta. Paulo vai escrever aos Coríntios dizendo para que eles procurem os melhores dons, mas principalmente os de profetizar. Então esse dom de profecia não é a mesma coisa que ministério profético. Nós vamos encontrar mesmo no Novo Testamento que Ágabo chega em uma determinada localidade onde Paulo está, ele pega o cinto de Paulo, amarra-se com o cinto de Paulo e diz assim farão ao dono deste cinto quando ele chegar em Jerusalém. Então perceba que aquilo era o ministério profético e não o uso do dom de profecia. Uma outra coisa que nós devemos frisar é que no Velho Testamento o ministério profético servia para dar todas essas orientações, de maneira que nós temos que tomar cuidado com pessoas que querem dar orientações na vida financeira,
na vida da empresa. E devemos evitar ficar consultando esse tipo de pessoa. Eu já cheguei a ver o absurdo de pessoas revelando dentro da igreja. Deus me revela um carro assim, 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 placa tal. Onde é que está o dono desse carro? E a pessoa levantava a mão, já levantava a mão chorando por ter percebido que Deus tinha revelado a placa para a pessoa. E no fim era tudo engodo, tudo falácia. Alguém anotava a placa do carro lá dentro e passava por essa pessoa. Então nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Porque tem muita gente por aí dizendo, assim diz o Senhor, quando o Senhor não disse nada. Então, lembremos que, sobretudo, a maior profecia que existe é a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e conduta. Se, por exemplo, alguém diz assim, eu estou sentindo que Deus está aqui, eu estou todo arrepiado. Não é o fato dele estar arrepiado que garante que Deus está nesse lugar. Porque o dia que ele não se arrepiar, significa que Deus não está? É claro que não. O que nos garante que Deus está é a palavra de Deus que nos diz assim, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, quer eu esteja emocionalmente quebrantado, quer não, Deus está comigo, Deus está com a sua igreja, porque a palavra de Deus assim nos garante. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Aqui na descrição nós temos um link de WhatsApp. Você é nosso convidado para fazer parte desse grupo para juntos aprendermos a palavra de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.